Queimadas e incêndios criminosos no Brasil e nos Estados Unidos. Realização de testes finais em vacinas contra a Covid-19. E a possibilidade de vida microbiana em Vênus. Foi o que marcou o mês de setembro. As queimadas e os incêndios criminosos no Pantanal atingiram recordes em setembro. Mais de 2 milhões de hectares já foram queimados em 2020 na região. Em relação a 2019, o aumento é de mais de 60%. Boa parte dos incêndios iniciaram em fazendas, de acordo com a Polícia Federal. O governo do Mato Grosso decretou estado de calamidade na região. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o incêndio que destrói o Pantanal desde julho já é considerado o maior da história no país. Uma área de 10 vezes o tamanho das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo juntas já foi queimada. Milhares de animais morreram nos incêndios, inclusive espécies em extinção. O governo federal vem sendo criticado por diversos países por omissão no combate aos crimes ambientais, incluindo a situação do Pantanal. O Ministério Público Federal, o MPF, pede o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por sua política de destruição ambiental. Segundo o MPF, a permanência de Salles à frente do ministério tem trazido consequências trágicas à proteção ambiental do país. Ele vem sendo acusado de proteger fazendeiros e grileiros que cometem crimes ambientais para lucrar com o agronegócio e a mineração. No final de setembro, Salles, por meio do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou a extinção de regras que protegiam manguezais. No entanto, a Justiça suspendeu a sua decisão. O Brasil chegou a 143 mil mortes pelo coronavírus em setembro, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com 207 mil mortes. Pela primeira vez, o país entrou em estágio desacelerado da pandemia. Mas apesar da melhora do cenário, causa preocupação o fato de que boa parte da população não esteja seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. Milhões de pessoas viajaram no feriado de Dia da Independência e os casos de coronavírus aumentaram. E o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, causou polêmica por fazer afirmações que não condizem com a realidade. Sem provas, ele acusou ONGs e índios pelos crimes ambientais nas florestas brasileiras e a Venezuela pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro no ano passado. Ativistas e também parlamentares pediram a ação da ONU contra o discurso. Bolsonaro também afirmou que o governo pagou cerca de $1.000 para 65 milhões de brasileiros com o auxílio emergencial, um número muito superior ao que realmente foi pago. O presidente aproveitou seu discurso para criticar as decisões sobre o isolamento social durante a pandemia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou que o Produto Interno Bruto, o PIB, teve queda recorde de 9,7% no segundo trimestre em comparação com o primeiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 11,4%. A indústria foi o setor mais afetado pela pandemia, com queda de 12,3%. No entanto, em abril, o IBGE já havia divulgado que o PIB de 2019 foi menor que de 2 anos anteriores, o que mostra a dificuldade do governo em recuperar a situação econômica do país. Dados do IBGE também mostram que o desemprego atingiu recorde no segundo trimestre. São 13,8% de pessoas desempregadas no Brasil. Isso representa mais de 13 milhões de brasileiros. O setor que mais demitiu durante a pandemia foi o comércio, com 2,1 milhões de trabalhadores. Uma reportagem da TV Globo mostrou que servidores públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro impediam a imprensa de cobrir a situação dos hospitais da cidade. Eles se organizavam por meio de um grupo no WhatsApp chamado Guardiões do Crivella, uma referência ao atual prefeito Marcelo Crivella, que inclusive participava do grupo. Por causa do escândalo, a Câmara do Rio de Janeiro
votou um pedido de impeachment contra Crivella, mas ele foi negado por 25 votos a 23. No entanto, no dia 24, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, tornou Crivella inelegível após condenação por abuso de poder político e conduta vedada. O motivo da condenação foi o uso de veículos oficiais da campanha de limpeza urbana e reunião com funcionários apenas para pedir votos para o filho candidato a deputado federal. A decisão não impede o prefeito de concorrer este ano, mas pode tirá-lo do cargo caso vença as eleições. Incêndios florestais também castigaram os Estados Unidos em setembro, deixando cerca de 30 mortos. O fogo, que destruiu uma área do tamanho do estado de Sergipe, atingiu vários estados da costa oeste, como Washington, Oregon e Califórnia. Os incêndios deixaram milhares de pessoas desabrigadas e cidades cobertas de fumaça. Esses incêndios nos Estados Unidos têm ficado mais fortes nos últimos anos, o que levanta discussões sobre o aquecimento global. Inclusive, o tema passou a ser debatido nas eleições presidenciais, sobretudo porque o atual presidente, Donald Trump, nega as mudanças climáticas. E setembro começou com uma notícia preocupante quanto às pretensões de uma vacina contra a Covid-19 sair em breve. Os testes da vacina, que é desenvolvida entre a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, foram suspensos, depois que uma suspeita de reação adversa séria em um participante do estudo aconteceu na realização dos testes. No entanto, dias depois, foram retomadas e a chamada vacina de Oxford, que é a aposta do governo brasileiro para a imunização da população já no início de 2021. Enquanto isso, a Rússia afirma que a sua vacina, a Sputnik V, é segura e que já está em fase final de testes, apesar da desconfiança de alguns cientistas. Os governos do Paraná e da Bahia assinaram um acordo com a Rússia para terem a vacina e esperam recebê-la em novembro ou dezembro. Em setembro, alguns países anunciaram novas medidas de restrições, entre eles estão Israel, Reino Unido e a Espanha. Eles estão preocupados com a segunda onda de infecções pelo coronavírus, o que mostra que a economia do mundo depende das vacinas para voltar a crescer. E o planeta Vênus pode abrigar vida microbiana, segundo uma equipe internacional de pesquisadores. Eles detectaram fosfina nas nuvens de Vênus, substância que pode ser produzida por micróbios que vivem em ambientes sem oxigênio, os anaeróbicos. A fosfina é uma molécula composta por um átomo de fósforo e 3 átomos de hidrogênio. Considerada uma substância tóxica, é usada para o controle de pragas e produção de semicondutores. E Belarus, país da extinta União Soviética, vive uma série de protestos contra o presidente Alexander Lukashenko, que está há 26 anos no poder. Lukashenko é considerado o último ditador da Europa e é acusado de fraudar as eleições e também de perseguir opositores. No início do mês, a líder oposicionista Maria Kolesnikava foi sequestrada por policiais com a intenção de levá-la para a Ucrânia, segundo sua versão dos fatos. Ela conseguiu fugir pulando pela janela do carro. Para tentar pressionar o fim da ditadura, o Reino Unido e o Canadá decidiram impor sanções contra o governo de Lukashenko. Países da União Europeia, como a França, também estudam formas de punir o governo do ditador.